Hostel. Hoje vamos analisar o mapa do Donald Trump sob a luz da astrologia. A ideia é verificar o que o mapa pode nos contar sobre a personalidade de uma pessoa que é conhecida no mundo todo e tem uma característica tão peculiar e icônica quanto a dele. Vamos lá? Esse é o mapa de Donald Trump, nascido nos Estados Unidos no dia 14 de junho de 1946, às 10h54. Os dados foram obtidos do site Astro Data Bank, que é uma ótima referência para obter dados de pessoas famosas, de qualquer tipo, sejam artistas, personalidades, escritores, enfim. O Donald Trump, ele é um geminiano, com ascendente em Leão e a Lua em Sagitário. O que chama atenção à primeira vista assim, no mapa dele é esse Marte angular. Esse Marte que ele está a 26 graus, né? E ele está saindo da casa 1, indo para a casa 12, né? Saindo do ascendente indo para a casa 12. É um astro forte justamente para ele estar angular. E o que ele traz para a personalidade, né? Como é que a gente enxerga isso no comportamento da pessoa? É uma pessoa que se põe, ela corre atrás, ela tem vontade de fazer as coisas, ela conquista, ela é guerreira, portanto, ela briga pelo seu território. Justamente por estar no ascendente, esse macho está se opondo ao descendente, isso aqui é uma característica que é uma pessoa que sempre vai entrar em embates, em conflitos com os outros, o seu círculo social, os inimigos declarados. Não é uma pessoa que vai ficar quieta, sempre vai estar em ação, uma pessoa de movimento. Com o Marte em Leão, ou seja, a gente tem um Marte que é um astro que fica muito bem em signos de fogo, em Leão ele está muito bem, obrigado. Então é aquele cara que vai colocar o seu jeito, a sua vontade, a sua determinação. Eu sei que eu sou bom, né? Nesse sentido, né? Então ele vai impor todo esse jeitão dele. E como ele está muito próximo aqui do ascendente, até que o ascendente fala do físico, essa questão dele ser meio avermelhado, uma pele meio avermelhada, um cabelo mais avermelhado, é bem essa coisa de um Marte em fogo aqui no ascendente. E a gente percebe isso na personalidade, pelo que a gente vê nos noticiários, nos seus posicionamentos. Ele é uma pessoa que não fica quieta, ele se coloca, ele não deixa as pessoas o colocarem em qualquer posição, não. Ele marca o território dele, né? Isso é muito claro. E esse Marte está à disposição de quem? De um Sol em Gêmeos. Tá? Então vai ter assim, uma influência muito grande aonde? Em como ele quer, esse Sol aqui está na casa 10, ou seja, no meio do céu, como que ele quer impor, como que ele quer conquistar a sua reputação, como que ele quer ser reconhecido socialmente, o que ele traça como meta de vida, futuro. Então, tipo assim, eu quero brilhar, né? Esse sol é aquela coisa do brilho, da autoridade, uma pessoa de poder. Isso é muito característico que a gente percebe na personalidade dele. E um sol em Gêmeos vai estar sempre em constante transformação, por assim dizer, e sempre atrás de conhecimento. É um cara que se informa. Esse Sol, ele está à disposição de um Mercúrio em Câncer. Então, ele se posiciona de modo a conquistar o seu espaço, reconhecimento social, público, uma questão de poder, aqui esse Sol aqui na casa 10 fala a questão de poder, mas onde? Em grupos que lhe são familiares, né? E isso é muito interessante. Há muitos anos ele foi o presidente, né, do conglomerado que ele herdou da família. E, inclusive, como uma pessoa que teve até seu próprio programa, né? E é um Mercúrio em Câncer, rápido para falar, né? E esse Mercúrio, ele está
a disposição de uma lua em Sagitário. Isso é muito interessante. O Trump, ele tem, que chama atenção no mapa dele, além do Marte no ascendente, e os 3 astros aqui, Mercúrio, Saturno e Vênus, estarem em Câncer, na casa 11, ou seja, falando de grupos, de projetos, né, de sonhos, esses 3 astros são à disposição de uma lua em Sagitário. Quer dizer, uma lua em Sagitário é aquela coisa que busca ampliar seus horizontes, é exagerado, corre atrás. Para onde que eu vou, né? Ele sabe o que ele quer e ele atira a flecha para, tipo assim, eu quero ir mais longe, né? Eu sei que eu posso chegar aqui, eu posso, ou para onde que eu posso ir? Mas tem uma característica aqui do exagero, né? Então, e é uma coisa muitas vezes inconsciente. E uma lua de casa 4. Então, essa questão do que lhe é familiar fica reforçado nesse mapa. Seja questões de família ou de nacionalidade. Então, a gente vê que ele tem um discurso muito nacionalista, não à toa. Ele está defendendo os interesses de um grupo, de um país. Lembrando que os Estados Unidos têm Mercúrio, Vênus e Júpiter em Câncer. Então, é uma coisa que chama bastante atenção, que faz que está em consonância com esses astros, né? E quando a gente tem esses 3 astros, a questão, né, cujo dispositor é a Lua, em Sagitário, é aquela coisa de muito do seu movimento ele ser realmente magnânimo, amplo, de pensar à frente, conquistar outra coisa muito além, né? Ele está sempre além, onde que eu posso ir, como que eu posso, não vai ficar parado, está sempre em movimento, né? E o interessante é que essa lua, ela está à disposição de um Júpiter em Libra, na casa 2, que por sua vez está à disposição de um Mercúrio em Câncer. Então a gente vê que a questão dele buscar, né, ele sempre está lutando para ter um lugar de destaque, reconhecimento público, social, de poder, em grupos que lhe sejam familiares. Cabe não só a questão de todo o conglomerado que ele dirigiu, mas também cabe aqui a questão do país, porque é reforçado aqui essa questão de nacionalidade aqui, né? É muito forte. Por ser astros em Câncer, aquilo que lhe é familiar, seu país, a sua terra, nesse sentido. Então ele se identifica com um grupo, né? E que está na base, na sua origem. Uma coisa que faz também, que chama a atenção, esse meio do céu está em Touro. Óbvio que quem governa essa casa, meio do céu, é a Vênus, que está em conjunção aqui com Saturno. De novo, que estão à disposição de uma lua em Sagitário. Então chama a atenção que o que ele quer? Ele quer estabilidade, então a gente vê que ele quer estabilidade, segurança financeira, tudo aquilo que Touro traz, mas sempre em grupos. E esse Saturno aqui não é fácil, pode não ser fácil a conquista, é árdua, né, é sofrida, porque esse Saturno não está no signo que lhe é confortável, pelo contrário, no signo de Saturno não se sente bem. Então, essa busca por estabilidade ele vai conseguir em grupos, né? Esse reconhecimento, parte ele vai conseguir em grupos que lhe são familiares, projetos, sonhos, mas ele vai ter que ser muito disciplinado, muito organizado, porque senão ele não consegue. Então a vida e aquela coisa de colocar ordem no galinheiro, por assim dizer. Para quem liderou as organizações que ele liderou, depois de enfrentar dificuldades financeiras e dar a volta por cima,
Então é um cara que já tomou seus tombos, aprendeu, né? Aprendeu a lição de Saturno, que ele precisa se organizar, se disciplinar, né? Esse Saturno, além de a gente já ter visto que ele está em disposição da Lua, esse Saturno, ele tem, ele está nos termos de Júpiter, então ele também vai buscar essa questão da segurança financeira, né? Mas esse Júpiter ele está retrógrado, mas o que isso quer dizer, né? Ele, ele, ele tem segurança, sim, ele consegue, tem segurança material, sim, mas muitas vezes as coisas não saem do jeito que ele imaginaria, saem de uma maneira assim inesperada. Eu vi essas quedas, como eu comentei, né, quase falência de uma das organizações dele, e depois ele consegue dar a volta por cima. Esse Sol, né, além ele está à disposição de Mercúrio, mas interessante, o que reforça por que esse Marte ele é tão importante, porque esse Sol ele está nos termos de Marte, ou seja, ele consegue captar, usar esse Marte para poder obter destaque, reconhecimento, fama, notoriedade, poder, mas sempre daquele jeito impositivo, né? Quase que assim uma força mesmo, né? Ele força a sua presença, ele não é um cara que passa desapercebido, né? Ele é bem incisivo. E outra coisa aqui que chama a atenção é que essa Lua, ela está à disposição de um Saturno. Então tudo que a gente está falando, ou seja, esses três astros, inclusive o regente do meio do céu, que busca segurança, que está à disposição da Lua, essa Lua está nos termos de Saturno, ou seja, a questão de buscar uma organização, uma estruturação, uma disciplina, para que ele vença os seus desafios, ele se torne um mestre, né, aquela coisa de vencer as dificuldades por mérito próprio, isso aqui é bem forte também no mapa dele. Então aquela coisa da persistência, né? Esse Marte aqui em signo fixo fala dessa coisa da persistência, vai, né? Com bastante energia, que é o que a gente percebe, mas ao mesmo tempo, e ele está muito forte, porque esse Marte ele está no próprio termo de Marte, então ele tem mais força ainda, mas ele o Sol está no seu termo, então que assim, só reforça essa questão dele querer o destaque, o reconhecimento, o poder. E isso tudo vai vir através de grupos. Então a gente vê que realmente o mapa aqui ele ressona realmente a característica, aquilo que a gente nota das declarações do próprio Donald Trump. Uma coisa interessante nesse Marte aqui, ele está na casa 12, né, saindo do ascendente na 12, esse Marte fala dos inimigos ocultos, aqueles inimigos que estão atrás da gente não enxerga. Ou seja, está marcado no mapa dele. Interessante que ele sofreu o atentado, né, o ano passado. Então é aquela coisa de um ataque vindo de onde você não enxerga, você não sabe, né? E esse Marte também vai falar de questões de saúde. A gente está aqui comentando sobre esse posicionamento, essa força, essa garra dele, de uma certa maneira ele acaba sobrecarregando o seu organismo e ele tem que ter cuidado com as questões coronárias, né? O sistema cardíaco também. Ainda esse Marte, muito interessante, que ele rege a casa 4 e a casa 9. Então a gente vê que a questão de começo e final de vida, né? Então a gente vê uma influência aqui de estudo, enfim, né, de expandir os seus horizontes vindo da família, muito forte. Mas o fim fala também, essa coisa do estrangeiro também está ligado,
mas também fala, tipo assim, de uma possibilidade de internação, né, de doenças, possíveis doenças hereditárias, essa questão cardíaca, e seu local de origem, né, onde tudo começa, também dá a entender que pode ter tido conflitos na família, nos bastidores, né, não vem aquela coisa que vem a público, fica ali restrito a poucos. E é um cara que, em contato com o estrangeiro, ele também é um cara que pode vir a fazer, ele pode, são duas possibilidades, né? Ele sofrer um atentado através de terceiros, né, algum ataque, ou ele articular, fazer negociações por trás. A gente não está enxergando, né? Então aquela coisa de ele conseguir fazer negociações com outros países nos bastidores, não vem a público o que foi negociado, né? Isso é uma possibilidade forte no mapa dele também. Com questão a social, parcerias, processos, sempre ele vai buscar, são assuntos que sempre vão acabar indo nos grupos que ele faz parte, né? Lembrando que ele tem influência, como a gente já viu, é uma pessoa de bastante influência, então ele vai buscar sempre expandir esse grupo, né? A sua influência nesse grupo, através da sua figura de autoridade, né? Como ele já está caminhando para seus 80 anos, então hoje, enquanto ele no começo ele poderia ainda ficar meio receoso depois de tanto capote da vida, hoje ele se vê como uma figura de autoridade dentro daquele grupo. E, por último, aqui o meio do céu, que a gente já falou, abrindo em touro, ele é um cara que ele traz estrutura, organização e disciplina para este grupo. Esse é um dos seus objetivos de vida, né? A questão de buscar uma segurança, né? Buscar aqui todo o seu desenvolvimento em grupo que lhe seja familiar, porém como essa Vênus está colada aqui nesse Saturno, está se separando, mas é tipo assim, busca como? Através da organização, disciplina, o peso da autoridade. Então é muito provável que ele vá imprimir fortemente nesse segundo mandato essas características. Bem, isso é que eu tinha para trazer assim, muito de leve sobre a personalidade do Donald Trump, somente olhando à luz da astrologia, sem nenhuma análise tendenciosa, se é A, se é B, isso é o que o mapa nos informa. E a gente vê que condiz com as declarações do próprio, né? Seja em entrevistas, declarações nas redes sociais, etc, etc. Vimos que o mapa ele conta bastante sobre a personalidade de uma pessoa. Não é porque a gente conhece o Donald Trump, mas tem uma máxima. A pessoa pode falar o que ela quiser. Aquilo que o mapa está nos revelando, o astrólogo deve ter como base o que o mapa revela e não o que a pessoa está falando. A gente viu que muitos dos posicionamentos do Trump a gente vê refletido no seu mapa. Isso é extremamente interessante, a gente vê o quão fiel que ele é à sua própria personalidade. Os próximos episódios iremos falar sobre o Donald Trump e seus 3 casamentos, uma breve sinastria com cada uma delas. Aguardo vocês!